Fala galera, sejam muito bem-vindos na coletiva do Tidico, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo, eu trago aqui pra vocês. Sem enrolação, vamos direto pro vídeo, mas antes, aquele pedido que eu faço pra vocês, vão tacando o dedo no like aí galera, vão deixando like, o like ajuda demais o trabalho diário, o trampo aqui, dá mó moral, por isso que eu peço o like pra vocês aí, vão tacando o dedo no like. Já deixaram o like aí? Então bora pro vídeo. Galera, Vitor Sá, atacante, está chegando no São Paulo. Negociações já avançadíssima para bater o martelo final, né? Para assinar o contrato. Vitor Sá, uma contratação... Não é aquele acerto gigante, mas é um cara que pode chegar e dar certo sim. É um cara... que eu entendo de uma certa forma promissora, não é um cara tão baratinho como o São Paulo fala que vai contratar, que vai tentar. Não, o São Paulo, na teoria, fala, não tem dinheiro e tal, e tudo mentira, né? Porque contrata jogadores caros e paga-se muito para jogadores do elenco, como vai fazer com o Caleri, com o Lucas Moura, paga verdadeira fortuna. Então isso não é verdade, né? E o Vitor Sá não é um cara tão baratinho. Mas, falando de futebol agora, eu gosto do Vitor Sá. Acho que é um jogador interessante, não é o meu preferido, não seria um cara pra eu falar assim, nossa, que top a contratação. Não, mas eu acho bom jogador, eu acho que é um cara que pode agregar sim pro São Paulo, assim como o Arthur chegou. Mas eu contrataria o Everton Cebolinha. Ah, Tidico, não dá o Flamengo? Dá sim, dá sim. Se juntasse forças, se tivesse a boa vontade, né, Rui Costa? Se você tivesse a boa vontade para trazer o Cebolinha, como você estava com a boa vontade para trazer o Juan Tressoldi, lembra a vontade, o foco e a dedicação que o Rui Costa estava para trazer o Juan Tressoldi? Se tivesse a mesma disposição, a mesma determinação para trazer o Cebolinha da forma como ele queria trazer o Juan Tressoldi, Cebolinha viria para o São Paulo, poderia sim vir para o São Paulo, e aí o São Paulo poderia brigar título. Ah, Tidico, você tá de palhaçada. Não tô. Quem acabou de eliminar o Flamengo na Copa do Brasil? Vitória da Bahia, não foi? Foi o Vitória da Bahia que acabou de eliminar o Flamengo merecidamente. Foi uma zebra. Se você pegar o resultado e falar, caracas, o Vitória eliminou o Flamengo, que zebra. Mas no jogo, eu assisti os dois jogos. Vitória mereceu eliminar o Flamengo, jogou bem melhor que o Flamengo. E o elenco não dá nem pra comparar, eliminou o Flamengo. E aí, por que eu tô falando isso? Porque na Copa, nós estamos vendo aí, Espanha não ganhou no Cabo Verde. É a Copa das zebras, das zebras, das zebras. Nós estamos vendo vários placares surpreendentes, mas porque o futebol está muito nivelado por baixo. Foi assim que o Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo em 2023 e ele ganhou com o Corinthians também. Dorival Júnior ganhou de forma impressionante com o São Paulo e com o Corinthians recentemente. Perdão, gente. Então, nós estamos vendo esse nivelamento. E agora acabou de acontecer com o Flamengo. O Flamengo foi eliminado pelo Vitória. Ou seja, o Dorival, ele é um cara pra fazer muito, fazer diferente com o que tem ali na mão e achar resultados e soluções impressionantes. Então nós estamos vendo em todo momento. São Paulo foi meio que zebra em 2023, porque eliminou o Corinthians não, mas eliminou o Flamengo e o Palmeiras. O Corinthians dá até pra colocar nesse balaio, porque o São Paulo é um rival muito grande, é sempre muito duro, muito difícil jogar contra o Corinthians. Mas o São Paulo chegou e ganhou do Flamengo e do Palmeiras. Atropelou o Flamengo e o Palmeiras com o Dorival. Aí o Dorival, na mesma situação o Corinthians numa situação financeira pior ainda do que o São Paulo, o Dorival vai e ganha. É mais ou menos o que nós estamos vendo agora na Copa, com esses azarões, com essas zebras, que acabou de acontecer com o Vitória, com o Flamengo na Copa do Brasil, como o Atlético Mineiro quase foi eliminado também. Então isso está acontecendo. Dá pra você fazer grandes feitos com pouco hoje em dia, porque tá tudo nivelado por baixo. Não tem mais 5, 6 craques em um time, 5 ou 6 jogadores destruindo. Pode pegar o próprio Flamengo. O Flamengo não tem esses caras.
O Flamengo ali é um time fraco, é um time mais caro, mais valioso, mas tirando ali quem? Acho que Pedro e Arrascaeta. O resto é igual todo mundo. Rossi é um bom goleiro, falha direto. A zaga do Flamengo, pra mim, o São Paulo com o Arboleda e com o Sabino, pra mim, é muito melhor que a do Flamengo. Falo isso sem clubismo, como a do Palmeiras nem se compara. Gustavo Gomes e Murilo, agora Barbosa. Nem se compara com a zaga do Flamengo, acho fraca. Acho fraca a zaga do Flamengo. As laterais do Flamengo, tem hora que vai bem, tem hora que não vai. Meio de campo do Flamengo é igual de todos. Eu prefiro o de São Paulo. Pode pegar todo o meio. Pulgar, Jorginho. Eu prefiro o meio de campo do São Paulo. Palmeiras gastou uma fortuna pra contratar o Marlon Freitas. Então, percebe como tá nivelado por baixo? Tudo bem, o Palmeiras tem o Flaco jogando demais, tem o Vitor Roque, que não tá jogando, mas joga muito, tem o Arias. O diferencial lá é o Arias, né? Percebe que o Palmeiras, pra mim, tem até um time melhor que o do Flamengo, mas percebe que são poucos craques, poucos jogadores que fazem a diferença? Tá tudo meio que nivelado por baixo. Quando o Lucas conseguiu jogar em 2023, desbancou todos. Desbancou todos. É que o Lucas não tá aguentando, mas o Lucas, na carreira, foi melhor do que todos esses. Acho que melhor que o Arrascaeta. Talvez o Lucas não tenha sido melhor que o Arrascaeta na carreira, mas teve uma carreira maior, né? Mais fama, times de maior expressão, Paris Saint-Germain. O Arrascaeta não tem, por mais que eu ache ele um craque fenomenal, ele não tem carreira lá fora. Arias, joga demais. Só que o Arias, né, ainda não foi o que o Lucas foi na carreira. Então, tá nivelado por baixo. Então o São Paulo dá sorte, sim. Todo esse período, esse momento ruim que nós estamos passando pode ser facilmente revertido pelo que nós estamos vendo do futebol, não só aqui do Brasil, mas como futebol mundial. Isso pode acontecer agora. Foi feita uma sacanagem muito grande, porque isso é opinião, tá? Pra mim, nós temos uma diretoria que odeia o São Paulo. Pra mim, isso é opinião minha, tá? Isso é o que eu acho. Isso é o que eu vejo, é o que eu acho. Pra mim, o Harry Macis, o Olten Aires, o Rui Costa e todos os outros, Belmonte, Casares, pra mim, eles odeiam São Paulo do fundo da alma deles. Isso é o que eu acho. Eu acho que eles odeiam São Paulo. Pra mim, eles levantam pra tentar destruir o São Paulo. Isso é uma opinião. Isso é uma opinião minha. E aí, fez questão de ser eliminado da Copa do Brasil da forma como foi, né? Fez questão de jogar no lixo uma Copa do Brasil em que o São Paulo poderia ter brigado o título, né? Se não fosse... Porque assim, ele toma as decisões, mas eles não pagam por nada, né? Eles tomam as decisões de contratar treinador e a forma como eles gastam, mas o dinheiro não sai do bolso deles, o dinheiro sai do São Paulo. Então eles estão, pra mim, tá? Eles estão um pouco se lixando. Então é muita sacanagem o que fazem com o São Paulo. Muita mesmo. Mas o Dorival, ele é um cara que é pra arrumar tudo isso. São Paulo poderia estar brigando o título da Copa do Brasil se não fosse eliminado de forma proposital e patética, né? Nojenta, horrorosa com esse Roger Machado, que é um cara que, independente do trabalho do Roger no São Paulo, nunca deveria ter vindo. Então é muita sacanagem que fazem. A destruição vem de dentro pra fora, né? São Paulo poderia brigar a Copa do Brasil porque o Dorival é especialista em Copa do Brasil. Ficou essa Sul-Americana. Por mais que a gente queira ganhar, é um título, né? E se eu fosse o São Paulo, eu priorizaria o Brasileirão, pra chegar pelo menos em quarto, terceiro do Brasileirão, porque você projeta um ano muito mais... Que 2026 jogaram no lixo de propósito, né? Mas em 2027 você entra com muito mais moral se você chega em terceiro, quarto, se você faz bem o Campeonato Brasileiro. E o Dorival consegue fazer isso porque quando o São Paulo foi campeão em 2023, estava brigando pra não cair no Brasileiro. Quando o Dorival falou, parou, já acabou a Copa do Brasil, vamos jogar o Brasileiro. Ele jogou meramente pra sair da zona do rebaixamento e saiu rapidinho. Ou seja, ele deixou claro que ele não disputou o Campeonato Brasileiro, que ele priorizou completamente a Copa do Brasil. Então, dá sim pra fazer. Traria o Everton Cebolinha, o Vitor Sá está chegando, mas eu traria agora o Everton Cebolinha. Agora, um baita de um jogador. Traria agora, dá sim pra trazer pelo Flamengo. O Flamengo está aberto à conversa. Cebolinha não vai ficar no Flamengo, já perdeu completamente espaço. Daria sim se quisesse um pouquinho mais. E é um jogador pra mim que eu adoraria. Embora tá chegando o Vitor Sá, eu jogaria com o Cebolinha e com o Arthur. Aí coloca o Rian de centroavante. São Paulo pode fazer muita coisa se não renovasse com o Caleri, né? Que é um cara que a gente tem muito, muito carinho, muito respeito. Mas o Caleri tá muito caro pelo que tá entregando, né? Eu faria outras coisas em relação a isso.
Galera, São Paulo tá de olho no zagueiro Lucas Fasson. A verdade é que ainda é o Arthur Chaves a prioridade. Mas agora tem essa informação, essa notícia aí do João Pedro Cunha, que o São Paulo teria... tem duas informações, né, no post aqui. São Paulo teria negociações avançadas com o Lucas Fasson, um zagueiro revelado em Cotia, que tá de saída do Lokomotiv de Moscou. Joia nossa, né, aqui. Só que aí depois fala que, da mesma forma que fala que o São Paulo teria negociações avançadas com o Lucas Fasson, depois fala que não tem nada, não tem a negociação com esse zagueiro. O que dá pra nós vermos, entendermos em relação a isso é que o São Paulo vai realmente contratar zagueiro agora, né? Agora entrou o Lucas Fasson na jogada. Eu acho que a chance é menor. Acho que quem tá mais aquecido é o Arthur Chaves. Falam que tem ajuda do Rafinha na contratação do Arthur Chaves. Pelo menos isso, né? Um zagueiro promissor, um zagueiro forte, um zagueiro interessante. Um zagueiro que não é tão barato, mas é um zagueiro interessante. É um cara que vem pra, pelo que nós estamos entendendo, assumir uma titularidade, né? É porque... mas o mais titular é o Sabino e o Alan Franco, tudo bem. Só que não joga, né? O São Paulo nunca joga o time completo, nunca tem ninguém. Se você for pegar o time de São Paulo, quem que seria? Rafael no gol, hoje, né? Rafael no gol, Alan Franco, Sabino, Lucas Ramon e o Wendel, ou Enzo Dias, vai, sei lá. Marcos Antônio, Bobadilha e Danielzinho, ou Marcos Antônio e Bobadilha. Aí você vai lá com Arthur, seria Lucas, Luciano ou Caleri, percebe? Ferreirinha, porque acho que Lucas, Luciano e Caleri nunca mais vão jogar juntos, né? Sempre que, digamos que o Lucas volte aí no final do ano, o Luciano machuca. É que o Luciano machuca menos, mas é o Caleri machuca. Entende o que eu tô querendo dizer? Os principais, era o que a gente acha que os caras colocariam de titular, nunca vai jogar. Esse time nunca vai jogar. Nunca vai entrar o time ali do que nós entendemos ser o titular. Por questão de cartão e principalmente de lesão. Nunca vai ficar balanceado o suficiente pra... Por exemplo, você chegar lá e falar, tá com todo mundo. Aí o Lucas Ramon tá machucado. Não sei o quê. O Sabino tá poupado. Então não tem mais titular e reserva nesse futebol que nós vemos hoje, né? Você tem ali sempre times retalhados. É difícil ter um time 100% do titular ali que seja escolha do técnico. Tem sempre problemas físicos ou de lesões mais graves, então nunca vai acontecer, né? Mas eu gosto da zaga do São Paulo e esse Arthur Chaves é um cara que pode chegar em altíssimo nível e quem sabe amanhã depois não se concretizar zagueiro, né? Porque ele é um cara, uma idade boa, uma estatura boa, é um cara muito, muito promissor, né? É isso. E volante também o São Paulo continua na contratação do Newton, ainda o enrosco do Newton, eu acho que sai, tá? Eu acho que sai. Mas o São Paulo vai pra cima também do Mário Lemina. Mário Lemina é um cara, eu preferiria do que o Newton, mas eu acho mais difícil também. A verdade é que eu só não gosto... Eu gosto dessas contratações do São Paulo. Gosto do Arthur Chaves, acho o Newton interessante. O Dorival, e tudo jogador do Dorival, tá? O Fasson, Arthur Chaves na zaga, Newton e o Mário Lemina. Que é o Dorival que eu falo é que o Dorival tá participando. Isso eu acho muito legal. Pelo menos isso, né? As contratações têm que passar por técnico. Esse aqui, você gosta, você vai usar, a gente se esforça pra trazer, isso eu acho bacana. Isso eu acho bacana. Então, eu gosto dos nomes, só que eu não faria isso, eu não focaria igual o São Paulo. O São Paulo tá perdendo toda a janela. Perdendo o que eu digo é assim, ele foca o tempo inteiro em zagueiro e volante, isso é ridículo. Não é que não tem que trazer... Traz aí um zagueiro, não se esforçar tanto, tem que se esforçar pra trazer centroavante, pra trazer mais atacante. Pô, chegou o Vitor Sá, tem o Arthur, traz mais, traz o Cebolinha, traz outro ponta direita, traz mais, traz atacante. Cadê o meia? Tenta um Scarpa, tenta um Rafael Veiga, sei lá, cadê os meias? Traz uma... mas o fulano tem o menino Pedrinho Ferreira que a gente gosta, mas a gente sabe que tá difícil de jogar. Eu gosto do Pedrinho Ferreira, acho que vai ser um baita jogador. Mas tem o Luciano, o Lucas pode voltar em novembro, não interessa! Traz mais meia atacante, pra que ficar trazendo volante e zagueiro? Traz meia atacante, traz mais atacante. Pô, mas tem o Ferreirinha, tem o Vitor Sá, traz outro! Ferreirinha não serve, traz outro, traz o Cebolinha também, traz atacante. Nós não queremos saber de volante e de meia, traz atacante e meia atacante. Porra, pelo amor de Deus, você não vai ter que jogar com o Tapia, com o André Silva, com o Ferreirinha. Aí beleza, traz o Vitor Sá tá jogando bem. Aí o Vitor Sá machuca, tem que ficar 3 jogos fora, vai jogar com o Ferreirinha, vai jogar com o Tapia. É isso que eu não me conformo com o São Paulo.
Mas enfim, os nomes aí são Newton no meio-campo, Mário Lemina, Arthur Chaves e Fasson. Esses são os do dia, né? Dos zagueiros, né? Esses são os nomes do dia que surgem aí, né? Galera, Cédric Soares resolveu nos ameaçar. Não, tô brincando. Ameaçar que eu falo ele tem uma chance do Cédric Soares ficar no São Paulo. Pelo amor de Deus, né? Tem que ir embora urgente. Tem que ir embora urgente o Cédric Soares. São Paulo chega, né? Que o São Paulo liberou ele pra procurar clube, que o São Paulo não tem mais interesse. Mas ele fala que tá feliz, que quer ficar e tal. Precisa acabar, precisa encerrar. Só isso. Nada contra o Cédric. É só um cara que não serve. Não serve de jeito nenhum pro São Paulo. E tê-lo ali é um problema gigantesco, porque quando o Lucas Ramon não joga, o Mike foi afastado. Quando o Lucas Ramon não joga, não entra ninguém da base. Não tem outro jogador contratado. Pega, põe o Cédric. Mas aí vem naquele pretexto. Não, ele não é titular, ele é reserva. Ele não é titular, ele é reserva, então põe o Cédric. O titular é o Lucas Ramon. Tipo assim, a diretoria tira o corpo. Não, nós fizemos nossa parte. Nós trouxemos o Lucas Ramon, que é muito bom jogador. Aí quando você entra com o Cédric, acaba o jogo. Qualquer jogo, ele acaba com o jogo. Porque ele não marca, ele não aguenta correr, ele não acerta um passe. Ele é um jogador horroroso. Horroroso. Então você precisa mandar ele embora. Porque você precisa daquele espaço vazio pra ou subir alguém da base ou contratar um outro jogador. Não pode, não pode. O Lucas Ramon foi expulso esses dias, teve problema muscular, então precisa ter outro ali. Porque não dá, quando você tem o Cédric, você chega e coloca, porque ele é um cara contratado, é um cara que tá ali, aí o técnico vai fazer o quê? Eu nem culpo os técnicos que colocaram, é o cara que tá ali no elenco, é o cara contratado, pega e põe esse cara aí, né? Ele tá no elenco, então por isso precisa mandar ele embora urgente, precisa tirar ele de lá, você precisa tirar Cédric, você precisa tirar André Silva, Tapia, porque aí fala, é o que tem, e isso não pode ter. Não pode ter esse nível de jogador horroroso no São Paulo. Não pode ter, porque senão acaba colocando. Aí o técnico olha pro banco, o técnico não tem o que fazer, aí você vê Tapia, André Silva, você começa a colocar. Você tem Ferreirinha jogando, você tem Luciano, Caleri. Chega um momento que você começa a colocar Tapia, André Silva, pra tentar mudar alguma coisa com um futebol horroroso. Então não pode ter esses caras no elenco de São Paulo. Não pode ter. Então o Cédric, vamos esperar que ele realmente saia do São Paulo, né? E galera, eu vejo muita questão do São Paulo em relação ao goleiro, né? Agora, os da base não vão jogar, tá? Vou ser bem direto aqui. Dificílimo qualquer goleiro da base ter uma mísera chance no São Paulo. Acho que Yang e Praise já vão ser dispensados, né? Tem mais um aí da base, João alguma coisa, mas não vai jogar, não vai jogar. Vai jogar raríssimo. Quem vai jogar é o Coronel, né? Caso o Rafael não possa jogar. E o Rafael tá realmente frangando. Eu sempre fui um cara que sempre gostei muito. Não vim aqui defender, não tem defesa, não é defender. Eu sempre gostei do Rafael. Só que o Rafael tá frangando. Agora, por que o São Paulo não contratou o Tadeu? O Tadeu acabou de fazer uma partida espetacular contra o Atlético Mineiro. E pra não ser o São Paulo não contrata goleiraço. Inclusive nem tem mais no mundo. Não tem mais Rogério Ceni, não tem mais Dida no mundo, não tem mais Oliver Kahn, Neuer. Não tem mais esses goleiros topzera. Difícil achar goleiro bom hoje no mundo. Difícil. Você pega o melhor goleiro, um dos melhores goleiros, franga em alguns jogos. Tá difícil. No Brasil, aquele Everson do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, o Everson. Cara, tem hora que ele faz partidas que ele ganha o jogo. Tem outras que ele entrega a rapadura. O Rossi do Flamengo entrega direto a rapadura. O Everton, que tá no Grêmio, que tá na seleção, que tava no Palmeiras, direto ele dava umas rameladas. Tem o Fábio, que tem acho que 46 anos. Então não tem essa certeza. Tinha o Cássio, que pegava demais, mas o Cássio também ficou velho. O Cássio pegava muito. Não tem mais goleiro assim. Então assim, pra ter goleiro que vai frangar, que vai falhar, por que o São Paulo não traz o Tadeu? Tadeu é um excelente goleiro, de graça, do Goiás. Era só chegar e trazer. Porque assim, por mais que o Goiás engrossasse o caldo pra tirar ele de lá, você fala, Tadeu, você vai jogar no São Paulo. Quer? O cara vem. O Tadeu é novo, hein? Tadeu é novo, eu olhei aqui e me surpreendeu. Tadeu tem 34 anos, minha idade. É novo, pra goleiro é novo. Então eu iria no Tadeu, sem dúvida, por todo esse contexto que nós estamos vivendo. Rafael começou a frangar. Esse Coronel pode vir a ser um excelente goleiro. Nós não sabemos, não jogou ainda. Eu não me passa confiança. Tadeu pra mim seria um nome bem prático e bem óbvio. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. É aquilo que eu falei, o São Paulo pra mim ele dá sorte nesse momento, porque o São Paulo, o nível tá nivelado é bom, né? Mas o futebol ele tá muito nivelado por baixo.
Futebol, ele realmente está nivelado por baixo. E dá pra ver pela Copa e por esse exemplo muito prático, que tem muitos outros desse exemplo. São Paulo mesmo acabou de ser eliminado da Copa do Brasil e o Flamengo também por vitória. Então, dá pra fazer coisa boa sim, com pouco, e o Dorival é o cara pra fazer isso. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real pra vocês. O vídeo hoje foi esse, valeu e até a próxima.